Olá, passaremos agora a estudar dívida ativa e certidões negativas. Bons estudos. A dívida ativa tributária, diz o artigo 201 do Código Tributário Nacional, é a proveniente de crédito dessa natureza regularmente inscrita na repartição administrativa competente. Então, é um ato administrativo de conteúdo tributário, um ato formal a ser realizado depois de esgotado o prazo fixado para o pagamento do tributo. Vejam, depois de fixado o prazo, olha aqui, ó, depois de esgotado o prazo fixado para o pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. A afluência de juros de mora não exclui, para efeitos deste artigo, a liquidez do crédito, diz o parágrafo único. Neste esquema, nós identificamos que a dívida ativa, então, é a proveniente de crédito de natureza tributária, importa em ato administrativo de inscrição na repartição competente, realizado depois do esgotado prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular, e é regularmente inscrita, quando regularmente inscrita, goza de presunção relativa de certeza e liquidez e tem efeito de prova pré-constituída. O artigo 202 do Código Tributário Nacional trata do termo de inscrição em dívida ativa. E este termo, diz o artigo então 202, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente, vejam, obrigatoriamente deverá indicar, tá, o nome do devedor, sendo o caso dos corresponsáveis, bem como sempre que possível o domicílio, a residência de um e de outros, a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos, a origem e a natureza do crédito mencionada especificamente à disposição da lei em que seja fundado. O termo de inscrição em dívida ativa conterá também a data em que foi inscrita, sendo o caso o número do processo administrativo de que se originar o crédito. E no parágrafo único, trata da certidão de inscrição em dívida ativa, diz que ela conterá, além dos requisitos do termo de inscrição em dívida ativa, a indicação do livro e da folha de inscrição. O artigo 203 do Código Tributário Nacional prevê que a omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, que trata do termo de inscrição em dívida ativa, ou o erro a eles relativos, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente. Mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado, interessado, o prazo para a defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. O artigo 204 do Código Tributário Nacional estabelece que a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem efeito de prova pré-constituída. E o parágrafo único estabelece que essa presunção a que se refere este artigo, ela é relativa e pode ser ilidida, afastada por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. Certidões negativas. O artigo 205 do Código Tributário Nacional trata de certidão negativa, efetivamente. Diz que a lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido. Atualmente, a certidão negativa é possível retirar através do sítio na internet das fazendas públicas, da Receita Municipal, Estadual e Federal. Mas, havendo necessidade de se realizar um requerimento, o parágrafo único estabelece que a certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 dias da data da entrada do requerimento na repartição. No dispositivo anterior, tratamos
de certidões efetivamente negativas, aquela que demonstra a inexistência de débitos do contribuinte para com a Receita Pública. Agora, no 206, nós temos a tal da certidão positiva com efeitos de negativa, que é uma certidão que, embora demonstre a existência de determinados débitos, é tratada como se negativa fosse. O artigo 206 diz que tem os mesmos efeitos previstos então no artigo anterior a certidão em que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, por óbvio, em valor suficiente para satisfação do crédito tributário ou cuja exigibilidade esteja suspensa. No artigo 207, temos que, independentemente de disposição legal permissiva, será dispensada a prova de quitação de tributos ou seu suprimento quando se tratar de prática de ato indispensável para evitar a caducidade de direito. Mas vejam, respondendo todos os participantes do ato pelo tributo porventura devido, juros de mora e penalidades cabíveis, exceto, por óbvio, as penalidades relativas às infrações cuja responsabilidade pessoal seja do infrator. No artigo 208, nós temos que a certidão negativa expedida com dolo ou fraude que contenha erro contra a fazenda pública responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir pelo crédito tributário e juros de mora acrescidos. No parágrafo único, temos que o disposto neste artigo não exclui a responsabilidade criminal e funcional que no caso couber. Então veja, o servidor público pode responder em relação aos danos causados ao erário na via, então, provavelmente da ação de improbidade administrativa, responder criminalmente pelo ato praticado, se está lá tipificado na lei criminal, na lei penal como crime ou contravenção, e ainda responder um processo administrativo disciplinar em função desta prática ilícita, ok? Neste slide seguem alguns links para obtenção de certidões negativas junto à Receita Federal do Brasil, Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul e Secretaria da Fazenda do município de Caxias do Sul. Até breve.